Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Uma alegria para mim estar aqui. Primeira vez que estou aqui acompanhando, né? Pude cultuar com os irmãos, conhecer aí, ainda que rapidamente, alguns. Uma irmã, inclusive, já começou servindo, já subiu com minha filha. Nem peguei a escada, depois eu vou lá conhecer lá em cima. Ela ajudou a subir com a do meio, né? A mais velha e o mais novo eu não achei. Mas tá com a minha esposa lá, então eu tô confiando nela, né? Graças a Deus ela tá. Mas quem tem 3 filhos sabe que às vezes as coisas acontecem assim, né? Você perde um, depois acha de novo, né? Bem, é uma alegria para mim estar aqui hoje. Eu tenho um carinho por essa cidade também, né? Pela igreja, por motivos óbvios, porque a igreja do Senhor Jesus também como o pastor Thomas falou, um amigo também. Então, apesar de não conhecê-los, conheço o pastor Thomas, sua família, então já tenho um carinho enorme por vocês. E tenho um carinho pela cidade também, porque as origens da minha família é aqui de Caruaru. Inclusive, eu estive aqui semana retrasada, num sepultamento de uma tia-avó, chamava Ana Prado, né, faleceu e a gente esteve aqui. Foi triste, mas ao mesmo tempo alegre por saber que ela está com o Senhor, era uma discípula. Então, tive um bisavô, né, que foi pastor, e foi pastor aqui em uma igreja batista, em Caruaru, chamava Rubem Prado. Então, foi meu bisavô. Pronto, foi meu bisavô, né? Então, eu tenho um carinho aqui pela cidade também por esse motivo. E é uma alegria para mim estar aqui hoje. Eu quero compartilhar a palavra de Deus. E nesse momento, na verdade, né, como é a nossa aula hoje aqui, uma aula de escola bíblica, o Senhor colocou no meu coração o desejo de compartilhar com vocês num formato muito antigo, mas muito atual também, que é o que a gente chama de catecismos, né? Que são meios de expor uma doutrina por meio de perguntas e respostas. E o Senhor trouxe ao meu coração um catecismo sobre casamento, né? Afinal, é isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre as intenções do coração no casamento, por meio de 3 perguntas. E eu creio que essas 3 perguntas, elas são perguntas que são cruciais nesse propósito de entendermos as intenções do coração no casamento. E muitas delas vão nos ajudar a chegar em questões pastorais muito práticas para a gente aplicar. Mas antes disso, vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço pelo privilégio de estarmos hoje aqui, reunidos como igreja, como teu povo. Nós sabemos que, por mais que muitos tenham decidido no seu coração, se programado estarem aqui hoje, nós sabemos que tudo isso, Pai, o fato de estarmos aqui, é uma obra do teu Espírito Santo. Não é por acaso, não é uma fatalidade, não é uma coincidência. Então, se o Senhor nos trouxe aqui hoje, nos congregou como igreja, nossa oração é que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor edifique a tua igreja e possa nos moldar à imagem de Cristo, para a tua glória. É o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Então, a minha esposa chegou ali e apareceu. Só apareceu o mais novo. A mais velha ficou lá em cima, eu acho, né? E aproveitando rapidamente para falar, né? Como o pastor falou, eu sou pastor da igreja Nova Vida, Cristã Nova Vida em Boa Viagem. A Nova Vida, ela já tem um trabalho aqui no Recife, no caso lá em Recife, desde o início do século, né? 2001 foi a plantação. Então tem uma igreja na Zona Norte e essa igreja na Zona Sul, que é Boa Viagem, para quem conhece. A gente está em plantação há 3 anos, estamos lá pregando o Evangelho. Além disso, eu tenho um ministério, uma ampliação do ministério, eu sou diretor de uma escola, chamada Zoe, lá no Recife. Então é outra missão aí que o Senhor Deus nos deu e o Senhor tem nos fortalecido para essa missão. Mas bem, o primeiro ministério é o casamento, né? E é dele que a gente vai falar hoje. E a primeira pergunta que eu queria compartilhar com os irmãos é: qual é o propósito do casamento? E aqui eu já pergunto a você que já se casou. Quantos aqui são casados? Levantem as mãos, por favor. Maioria, né? Gostei do irmão, assim, graças a Deus. Amém.
Quem aqui ainda não casou ou não é casado? Levanta a mão. Ou por algum motivo não permanece casado também, né? Temos alguns também aqui presentes. Então, eu sabia que teríamos ambos os grupos e é necessário falar a ambos, mesmo falando sobre casamento, aqueles que não estão casados ou ainda não casaram, também precisam entender esse tema biblicamente e precisam vivê-lo à luz da palavra de Deus. E aí vem a pergunta: por que você se casou? Alguns aqui devem ter casado há 10, 20, talvez alguns 30, talvez alguns 40, 50. Eu vou fazer 10 anos de casado ano que vem, né? Vou completar uma década. E essa pergunta, normalmente, ela talvez não é tão refletida, não é? Quando a gente vai casar, a gente normalmente não para pensar tanto nisso. E outros aqui que não casaram, eu pergunto: por que você deseja casar? Alguns aqui casaram ou pensam em casar apenas porque é melhor casar do que o quê? Viver abrasado, né? Não é bíblico, né? Paulo fala. Muitos às vezes pensam apenas nessas categorias, especialmente os mais jovens, né? Querem casar logo porque é melhor casar do que viver abrasado. Alguns aqui casaram ou pensam em casar numa lógica muito financeira, organizacional. Afinal, muito se fala hoje sobre o matrimônio, muitas vezes até fora da igreja, numa perspectiva quase empresarial, né? Você vai prosperar mais, as coisas vão se organizar. Eu tive um amigo que nunca quis saber de Jesus, pelo contrário, mas certa vez eu encontrei ele para almoçar e quando eu olhei ele estava noivo. Eu disse: você está noivo? Logo você? Ele disse: rapaz, porque na minha empresa eu sei que se eu casar o negócio vai, no mundo que eu tô, assim, eu vou acelerar meu crescimento pelas expectativas que estão lá. E isso eu ouvi, não foi ninguém que me disse, eu ouvi de uma pessoa. E às vezes alguns casaram ou pensam em casar porque é melhor serem dois do que um, né? Solidão é cruel. E, irmãos, todo problema e toda solução também na vida começa ou deveria começar pela raiz. E é por isso que ser um cristão é um chamado radical. O significado dessa palavra, ela às vezes é mal compreendida, né? Porque radical tem a ver com raiz. É tratar as coisas pela raiz. É ir na fonte do problema. E a gente é chamado à fé, ao exercício da nossa fé, tratando as coisas pela raiz. A gente não trata nas consequências apenas. A gente não apenas resolve o problema apagando o incêndio, a gente busca entender o que é que está lá na raiz. Porque casamentos, meus irmãos, não ruem no dia do adultério. Sou um pastor e uma das coisas mais difíceis e duras de lidar é tratar casamentos que foram atingidos por adultério. São lutas grandes que a gente tem que travar em gabinetes, em conversas. Mas o casamento ele não rui no adultério. Ele começa a ruir no dia em que ele foi construído sobre intenções egoístas e pecaminosas. O adultério é só o estrondo final de uma estrutura que começou a ruir no dia em que o eu ocupou o trono que era de Deus. Pecados como adultério e tantos outros que o casamento enfrenta, né? São a ponta do iceberg, irmãos. Mas a raiz é muito mais profunda e para entendê-la, nós precisamos fazer essa pergunta que eu comecei fazendo, a primeira pergunta do nosso catecismo matrimonial. Qual o propósito do casamento? Muitos casamentos, eles dão errado porque eles já nascem com o propósito corrompido. Porque as intenções do coração, elas já estão e já foram deturpadas desde a origem. Mas quem instituiu o casamento foi o próprio Deus, irmãos. E se Ele o instituiu, Ele também é o Deus quem nos orienta a como
desenvolvê-lo, como forjá-lo. E isso só pode ser compreendido à luz da sua palavra. Mas antes da gente ir para alguns textos aqui bíblicos, vamos refletir um pouco sobre quais são esses falsos propósitos que as pessoas têm vivido. Como eu disse, já falei alguns, comecei citando motivos emocionais, relacionais, financeiros, sexuais. Parece que são não consequências, mas são os próprios fundamentos primários do matrimônio. E isso faz justamente com que as pessoas vivam cada vez mais com essa relação fluida do casamento, casa, divorcia, casa novamente, como se fosse mero ato de mudar nas redes sociais, porque muitos têm visto o casamento como meio de satisfação própria. Eu caso para ter satisfação sexual, eu caso para ter prosperidade financeira, eu caso para não ficar só. E no final é eu, porque estão olhando apenas para si. E hoje os nossos tempos são tão difíceis, né? Os tempos dos pais de bebê reborn, né? Vocês estão vendo isso, né? Que o problema tem se intensificado, irmãos, ao ponto de que literalmente o casamento tem sido abandonado, né? Qual é o sentido do casamento? Isso precisa ser superado, afinal tudo é fluido, deixa acontecer. Se tiver que acontecer, acontece e a gente vai. Se tiver que parar, a gente para. E o próprio casamento tem sido atacado como conceito, como ideia, como instituição. Mas nós, como povo de Deus, sabemos que ele é uma instituição divina e, portanto, transcende a qualquer pessoa, a qualquer ideia, a qualquer fase da história, porque foi o próprio Deus quem o criou. E nós sabemos que lá em Gênesis, você pode abrir comigo no capítulo 2, versículo 21, no relato da criação do mundo, ou seja, um relato criacional mostrando a importância do casamento como uma instituição criacional. Deus cria o mundo, Deus cria o homem, cria a mulher, e logo em seguida nós vemos o casamento instituído e celebrado. Onde? Precisamente no versículo 24. Precisamente. Onde é que está casamento na Bíblia? Está aí. Deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então é um primeiro ato de inaugurar essa nova estrutura familiar. Deixa pai e mãe, se une à sua mulher, essa declaração pública, solene, que à época não tinha cartório, mas hoje tem, mas principalmente diante da igreja, principalmente diante do povo de Deus, solenemente formada, tornando-se os dois uma só carne, culminando com a experiência sexual, o selo do matrimônio. Então a Bíblia institui o casamento, tão logo o homem é criado, o casamento é criado por Deus. E curiosamente, se a Bíblia começa com casamento, ela termina com casamento. As bodas do Cordeiro, a igreja encontrando-se com o seu noivo, Jesus Cristo, e selando essa união para todo sempre. Não é por acaso, irmãos, que a Bíblia inicia com casamento e encerra a inauguração ali da eternidade com o casamento. Isso serve para mostrar para a gente que o casamento faz parte central do plano de Deus, plano de criação, plano de redenção e plano de glorificação. E é nesse sentido que nós entendemos o principal fim do casamento. Seja na criação, seja na consumação, serve para a glória de Deus. Nenhum casamento serve para a glória dos cônjuges, mas serve para a glória de Deus. E, portanto, essa é a primeira intenção que precisa ser alimentada, cultivada e que precisa florescer no coração de alguém, se essa pessoa quiser caminhar com Cristo. Ela precisa casar para quê? Para a glória de Deus. Isso parece tão abstrato, né? Mas casar para a glória de Deus. Mas o que não seria abstrato quando nós falamos do coração?
começa de maneira abstrata, mas ela vai se materializando em atos concretos. E é isso que nós caminhando vamos vendo aqui, porque quando falamos sobre uma intenção de um coração que busca glorificar a Deus pelo matrimônio, a própria palavra ela vai mostrando como isso se dá, como essa glória de Deus é manifesta pela experiência conjugal. E isso começa a ficar um pouco mais claro, porque no próprio relato de Gênesis, a palavra de Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Quando Deus decide criar a mulher, ele olha depois de dizer que tudo era bom, tudo era muito bom, lembram? Tudo era bom, tudo era muito bom, e no final ele olha e tudo era tão bom e maravilhoso, mas tem uma coisa que ele olha e diz, olha, isso não está bom, que era a solidão do homem. E ele diz, não é bom que o homem esteja só, e aí ele cria a mulher, mostrando para a gente que o casamento, ele foi idealizado, pensado desde o início, como está aí no versículo 18, né? Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Ou seja, desde o início, do momento que Deus institui o casamento e o cria, ele cria a mulher para o homem e o homem para a mulher, para que ambos possam mutuamente se abençoarem. E aqui entra um segundo propósito, que é que duas pessoas unidas por Deus compartilhem companhia, afeto, serviço, amor e intimidade, que em uma palavra somente, se pudéssemos escolher, é para que uma pessoa abençoe a outra. Porque no final das contas, companhia, afeto, serviço, amor e intimidade pode ser muito bem traduzido como bênção. Isso é uma bênção. Ou seja, o propósito que decorre do primário propósito, que é glorificar a Deus, que decorre dele é abençoar o outro. E isso é tão importante, irmãos, porque pode parecer algo tão simples, tão óbvio, mas é exatamente aí que reside um dos principais problemas do casamento. É quando cônjuges acreditam e vivem de tal modo que o casamento serve apenas para si mesmo. Eu olho sempre para o meu problema, para a minha dor, para as minhas dificuldades, para as minhas lutas. E quando eu paro de olhar para o outro como alguém que precisa de mim, que eu fui chamado a entrar em casamento para servi-lo, para honrá-lo, para amá-lo e principalmente para abençoá-lo, aí é que o casamento ele começa a ruir e a revelar de maneira concreta que ele não está sendo para a glória de Deus. Portanto, para um casamento ter êxito, é preciso que o coração do marido e da esposa alimentem intenções de serviço e amor recíprocos. Que eles alimentem essas intenções de abençoar. Para que você casou? Para a glória de Deus, mas para abençoar seu cônjuge. O casamento cristão não é sobre encontrar a cara à metade para te completar de algo que você estava vazio. O casamento é sobre a oportunidade de você encontrar alguém que você despeja, no bom sentido, a graça e a bênção de Deus sobre essa vida, porque em você já têm sido derramadas todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Se o coração não estiver engajado nesse propósito, irmãos, se o coração não entender essa realidade espiritual, o casamento ele tem tudo para encontrar grandes dificuldades, geradas pelo egoísmo, pelo orgulho. Presta atenção nas palavras, egoísmo, orgulho, porque quando a gente fala sobre problemas no casamento, muitos vão falar, é o dinheiro, é a beleza dela que se foi, o carinho dele que não vem mais. Mas no final, irmãos, quando a gente começa a apontar para as coisas externas e a gente deixa de olhar para dentro, a gente começa também a perder de foco, perder o propósito, a compreensão de qual é o verdadeiro problema. Então, se o primeiro propósito é a glória de Deus, que é materializada, comprovada pelo serviço, pela bênção de um cônjuge para o outro,
Existe um terceiro propósito bíblico para o casamento, que junto com os outros dois nos ajudam a avaliar como está o nosso coração, se o nosso coração está alinhado a isso, tanto vivendo o matrimônio como também desejando para aqueles que ainda vão casar. Será que eu tenho pensado no casamento nesses termos? E esse terceiro propósito, irmãos, pode ser ilustrado por uma história do livro de Gênesis. Abra comigo em Gênesis capítulo 12. Vamos avançar um pouco. Abraão e Sara. Abraão, a palavra de Deus diz que Deus vai até Abraão aqui. E no versículo 1 lhe diz: saia da sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de você uma grande nação, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Claramente, nós vemos Deus usando o matrimônio de Abraão e Sara, não apenas para sua glória, não apenas para a bênção um do outro, mas aqui vemos Deus usando o matrimônio, o casamento, para a bênção do mundo. Deus não uniu Abraão e Sara apenas para benefício próprio. Deus os une para a bênção do mundo. E esse casamento aqui é um protótipo, assim como vários outros, assim como nós vemos a história do povo de Israel sendo iniciada por uma família e que no final das contas tem origem no próprio casamento deles. Assim vemos também o Novo Testamento sendo marcado pelo matrimônio, pelo casamento de José e Maria, e dali vindo a raiz de Davi, vindo o Messias prometido. Creio, meus irmãos, que essa é uma marca também de cada casamento aqui presente. Ele não foi constituído diante de Deus e dos homens apenas para si mesmo, mas foi constituído para a bênção do mundo. O casamento é muito mais do que uma certidão que sai no cartório, é uma missão de vida conjugal, familiar. Uma missão que vai envolver muitas atividades, muitas corriqueiras, muitas ordinárias, mas todas elas unidas por um alvo, que é abençoar o mundo com a luz de Cristo. Ele tem a ver com uma satisfação emocional, relacional, sexual, sim, mas para além disso visa o bem comum. Inclusive, é por meio dessas satisfações, muitas vezes, que o mundo é abençoado. Afinal, o que é a geração de filhos, a não ser a satisfação sexual sendo algo tão plena e abundante que gera vida? O propósito final do casamento é abençoar o mundo. E aqui o exemplo de Abraão e Sara nos ensina algo importante. Algo básico, simples, mas tão importante. Porque as ideologias dos nossos tempos têm se esforçado para colocar as mulheres contra os homens e os homens contra as mulheres. E tem feito as pessoas se olharem cada vez mais para si e menos para o próximo. O que são as ideologias identitárias, a não ser ideologias diabólicas que tentam fazer pessoas olharem cada vez mais para si, distintas umas das outras, desconectadas, rivais, em guerra. Mas quando nós olhamos para a experiência de Abraão e Sara, nós vemos que Deus deu uma missão e Ele dá uma missão comunitária. Abraão era homem, Sara mulher, muito distintos, tão distintos de tantas maneiras, mas abarcados, chamados à glória de Deus, a dar glória a Deus, a servir um ao outro e com as suas diferenças se unirem para servirem ao mundo. E justamente era por meio dessas diferenças que, quando usadas para a glória de Deus, eles poderiam ser meio de bênção para o mundo.
E essa promessa ela não poderia ser cumprida se ambos não estivessem unidos nesse propósito. Afinal, a descendência não poderia vir só de Abraão. Ele até tentou dar um jeitinho, mas deu errado. Precisava dos dois. Portanto, homens e mulheres não devem estar em oposição no matrimônio, eles devem estar unidos para cumprir a missão de Deus. E é exatamente daqui que vem a própria ideia de submissão. Esse conceito que para o mundo é tão polêmico, mas para nós é belo, porque nos lembra que Deus tem uma missão para cada família, para a sua igreja. E o chamado da mulher é se colocar debaixo dessa missão que ali é representada pelo homem liderando o lar. Submissão não é uma questão de valor, é uma questão de papéis, né, que são exercidos. Homens e mulheres, ambos criados à imagem de Deus, ambos com o mesmo valor e dignidade, mas exercendo papéis para o serviço de Deus. O homem sendo chamado a amar a sua esposa e morrendo por ela, se necessário, porque foi isso que Cristo fez pela igreja. E a esposa se colocando debaixo dessa missão, debaixo desse lar, que é liderado pelo seu marido em primeira instância, mas é liderado por Deus em última instância. Portanto, meu irmão e minha irmã, essa primeira pergunta sobre o propósito do casamento, que foi a que a gente acabou gastando mais tempo, vamos para duas ainda, mas essa foi onde a gente investiu um pouco mais de tempo, porque ela é muito importante, ela faz a gente, eu e você, pararmos para olharmos para o nosso coração e avaliarmos, será que as intenções do meu coração, estando hoje em casamento, ou pensando no futuro em casamento, elas estão alinhadas, essas intenções, aos propósitos de Deus? Será que a glória de Deus ela é realmente desejada, ela é almejada, ela é pensada? Ou eu penso apenas como um pagão? Eu apenas penso nos problemas imediatos. Porque, irmãos, tem coisas que às vezes parecem distantes para nós. Eu vou pensar num casamento para a glória de Deus. O que significa isso? É algo tão distante, é algo tão, talvez não palpável. Mas nós somos o povo de Deus e a gente começa pensando guiado pelas coisas do alto. E é quando esses pensamentos redimidos, essas emoções renovadas, transformadas pelo Espírito Santo, e esses conceitos, essas ideias, elas também começam a ser diferentes, é que a gente começa a ter condições de também ter ações práticas e concretas novas em nossas vidas. Então faça essa pergunta ao seu coração. Peça que o Espírito Santo ilumine a sua mente e faça você refletir se esses propósitos do casamento eles estão claros e se principalmente eles estão alinhados aos propósitos de Deus na sua vida. Quando isso estiver vivo no seu coração, com certeza será mais fácil vivenciar a experiência do casamento e principalmente enfrentar as dificuldades. E essa é a nossa segunda pergunta. Como lidar com os problemas do casamento? Brigas, problemas financeiros, desafios na criação de filhos, perspectivas diferentes, expectativas conflituosas. Todo casamento vai ter dificuldades. Se a gente pedisse para irmãos que têm 40, 50 anos falarem as dificuldades, muitas seriam compartilhadas. Se pedíssemos para os recém-casados que estiverem aqui no nosso meio falarem, provavelmente já teriam algumas também a serem compartilhadas. Então é inevitável a conclusão de que o casamento vai ter lutas. A pergunta não é essa. A pergunta é como encarar essa realidade. Porque o coração humano, o coração afetado pela queda, ele sempre vai ter uma reação incomum, a não ser que o Espírito sopre ventos diferentes. E a reação sempre vai ser, em primeiro lugar, o impulso pela autossatisfação, o impulso pela autoproteção, o impulso pela autojustificação e o impulso pela autopreservação.
Esse é o nosso impulso imediato diante dos conflitos, dos problemas. Como lidar com isso? E a primeira coisa, meus irmãos, não temos como fugir disso, é sobre como nós encaramos o casamento. O que é o casamento? O que é? É sobre um anel no dedo? É sobre um termo no cartório? É sobre uma festa? Não, irmãos. Se os nossos conceitos, nossas definições, nossas compreensões sobre o matrimônio estiverem fragilizadas, todo o resto está perdido. Precisamos lembrar que o casamento é uma aliança de dois pecadores, mas que por temor e amor a Deus decidiram firmar um compromisso diante do Senhor, diante do Deus vivo. Portanto, o casamento ele foi idealizado para ser indissolúvel. É tão forte, irmãos, essa percepção de Deus, de valorizar o propósito, né, de até que a morte os separe, né? Indissolúvel nesse sentido durante a vida, né? Até que a morte os separe. Isso é tão forte que quando os discípulos escutam essa fala de Cristo no Evangelho de Mateus, eles olham para Jesus e dizem assim: Senhor, se for assim, é melhor o quê? Melhor não casar. Eles têm a coragem de dizer isso para Jesus. Curiosamente, eu começo toda a preparação com noivos lá na nossa igreja com esse texto. Eu já começo assim. Vocês estão entendendo o que vocês estão querendo? Vocês estão entendendo a seriedade que o próprio Cristo traz? Porque os discípulos olham para ele e dizem assim: Senhor, eu acho que eles foram testar, né? A autoridade, a seriedade daquela palavra. Foram dizer assim: Senhor, se for desse jeito, é melhor não casar. E aí, se fosse a gente ali, muitos de nós seríamos tentados: não, mas veja bem, deixa eu te explicar melhor, você não está vendo da perspectiva correta. Mas não é isso que Jesus faz. Ele olha e diz assim: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Ou seja, ele está querendo dizer, em outras palavras, ou você aceita, meu amigo, ou é melhor realmente não casar. Talvez tenha algum ditado nordestino aí, né, pastor? Depois, se tiver algum, você me ajuda. Mas ele está dizendo, é assim mesmo. É assim mesmo, e se vocês quiserem acreditar e aceitar, amém. Se não, paciência. Porque o casamento não é para meninos, não é para crianças espirituais, mas é para homens e mulheres maduros, ou que pelo menos estão abertos à maturidade. E o primeiro sinal dessa maturidade é justamente essa, é entender que o casamento não é descartável. É um voto, é um compromisso. Por isso que divórcio não deve fazer parte do vocabulário corriqueiro. É óbvio que a Bíblia trata situações que legitimam, ou pelo menos autorizam, diante de tamanha gravidade de determinados atos. Mas quando eu digo que não deve fazer parte do vocabulário, é do vocabulário corriqueiro. Como se qualquer conflito, problema, qualquer situação seja: eu já vou repensar a minha ideia, eu já vou considerar uma outra rota. Não, isso é namoro. E olha lá, né? Porque o namoro bíblico ele visa o casamento. Então, nem no namoro cristão isso deveria existir, né? Se é que esse termo pode ser usado, porque nem biblicamente ele existe. Quando eu pedi minha esposa para namorar com ela, na verdade não pedi para namorar. Eu disse: olha, eu quero casar com você, mas não vai ser agora. Eu tinha 19 e ela tinha 17. E eu já tinha conversado com o pai dela, né? E eu disse: mas esse é o meu propósito. Vamos começar aí, né? A gente se conhecer um pouco melhor. Porque esse é o propósito do casamento. A gente entra em um relacionamento intencional ali para casar, né? Essa é a ideia do casamento bíblico. Por isso que o divórcio não deveria fazer parte do vocabulário corriqueiro. O próprio Cristo disse que ele existe por causa da dureza do coração humano. E Cristo não joga o seu povo, não nos joga fora quando a gente peca. Ele te joga fora, ele te jogou quando você pecou. Ele está aqui dizendo: ó, se arrependa, venha para mim de volta, abandone esse erro, abandone essa falha.
E é por isso que o casamento também tem essa cultura. Diante dos erros, sempre o primeiro passo deveria ser a parte ofensora ser chamada ao arrependimento e a parte ofendida ser encorajada ao perdão. Portanto, diante das dificuldades do casamento, a gente precisa lembrar que o casamento é uma aliança diante de Deus. Por isso que essa frase do Tim Keller, ela é tão forte, ela é tão elucidativa quando ele disse que não é o amor que sustenta a aliança, mas é a aliança que sustenta o amor. E esse é um princípio para lidarmos com os conflitos no casamento, é entender o que ele é. E a segunda coisa é nós olharmos mais para os problemas dos nossos corações do que para o problema do coração do nosso cônjuge. Foi falado sobre isso agora há pouco também, né? Se pudéssemos aplicar a palavra do pastor Thomas ao matrimônio, é exatamente isso que eu vou falar aqui. Portanto, não vou nem me delongar tanto, já que ele falou tão bem. Porque no final das contas, irmãos, uma das nossas grandes tentações, que diariamente vão ser tentações do nosso coração, é sempre acreditar que o egoísmo, que o pecado, que as falhas do nosso cônjuge são maiores do que a nossa. Na verdade, a gente é muito gracioso com os nossos erros. Não é verdade? A gente aprende sobre graça rapidinho quando são os nossos pecados. Mas quando é dos outros... Por isso que o Senhor Jesus disse, primeiro tira a trave dos seus olhos, para depois tirar o cisco do olho do próximo. Ou seja, primeiro tire a trave do seu olho, para depois tirar a trave do cônjuge, dos olhos do seu cônjuge, aplicando isso ao casamento. Se todo marido ou toda mulher, esposa, fizessem isso, boa parte dos problemas matrimoniais seriam resolvidos. Mas isso só é possível, irmãos, como também foi falado agora há pouco, pelo poder do Espírito Santo. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Apóstolo Paulo, em Gálatas. É forte essa passagem, porque ele diz, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O Espírito Santo é o escultor de corações e de casamentos piedosos. Ele muda as intenções do coração. E eu queria falar sobre isso rapidamente aqui. Porque se o tema dessa palestra, dessa aula é as intenções do coração no casamento, e se eu falei de tantas dificuldades, eu queria trazer uma palavra de esperança, meus irmãos. O Espírito Santo, ele pode mudar as intenções do coração. Ele tem o poder de transformar as intenções do coração. Você crê nisso? Eu creio. E eu creio nisso porque eu creio num Cristo ressurreto. Um Cristo que não permaneceu morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. E esse Cristo vivo, ele está operando a sua vida por meio do Espírito Santo de Deus derramado na sua igreja. Portanto, creiamos, que você creia de todo o seu coração e olhando em primeiro lugar para a sua vida. Não creia jogando logo para o seu cônjuge, não. Dizer, eu creio, Senhor, que tu pode mudar o coração do meu marido. Não, creia olhando primeiro para você. Creia olhando para o seu coração e diga, eu creio, Senhor, que tu pode me mudar. Eu creio que tu pode mudar as intenções do meu coração pecaminoso. Precisamos, por outro lado, nos abrir para essa obra do Espírito Santo. Deixem-se encher pelo Espírito, a palavra de Deus fala. Então diga, Senhor, molda o meu coração, santifica a minha alma, porque é somente por uma vida cheia do Espírito Santo que poderemos desenvolver corações, casamentos e famílias que glorificam a Deus. Em meio aos desafios matrimoniais, não desistam, mas busquem a Deus, clamem por Cristo e encham-se do Espírito Santo. E a última pergunta do nosso catecismo. E quando o amor acaba?
Eu sei que essa não é uma pergunta que o crente faz, porque o crente entende que essa pergunta ela já nasce errada. Mas é uma pergunta que o mundo faz, não é verdade? E que talvez você, mesmo sendo um crente em Jesus, tenha alimentado essa ideia demoníaca, essa pergunta pagã no seu coração. Lamento, pastor, lamento, meu irmão, minha irmã, mas eu não sinto mais amor. E se eu não sinto, eu não posso dar. Não tem jeito. Eu preciso ser feliz. É assim que muitos pensam. E, infelizmente, esse pensamento ele entra dentro da igreja. E essa é a justificativa que muitos dão para desistir do matrimônio. Às vezes não é nem para romper o matrimônio, mas às vezes é para matá-lo mesmo vivendo dentro dele. É quando a apatia toma conta. E as intenções do coração são guiadas pelo divórcio, ainda que eu esteja ainda oficialmente dentro de um casamento. Um homem chamado Ernest Becker, ele foi vencedor do prêmio concedido pela Universidade de Colômbia, que reconheceu trabalhos de excelência dele nas áreas de jornalismo, literatura e música. E ele foi reconhecido principalmente na área de literatura porque ele cunhou um termo que passou a ser muito usado, que foi a ideia de que nós estamos vivendo numa era, numa cultura do romance apocalíptico. Ele diz que houve um tempo em que as pessoas esperavam que o casamento, a família, provessem amor, apoio e segurança. Mas se buscava sentido para a vida, esperança para o futuro, se buscava e se cria em absolutos morais e na identidade própria, no próprio Deus, que é absoluto, que é eterno, que é autossuficiente. Mas ele concluiu, nesse estudo cultural, sociológico, que a sociedade atual mudou essa referência. E Deus hoje, por ser visto como um apêndice e não mais como centro, também gerou um problema social, porque gerou essa lacuna. Se as pessoas não têm mais Deus como a resposta para os seus anseios, para as suas expectativas, isso vai gerar uma lacuna nos seus interiores que vai precisar ser preenchida de algum modo, ou vai se tentar preenchê-la de algum modo. E aí é que vem a ideia de um amor próprio que preencha, do trabalho como uma resposta redentiva, do dinheiro como um Deus, do poder, ou do que ele fala aqui do romance, das paixões, se tornando essa fonte de resposta. Dos bebês reborn, sendo a resposta para trazer resposta, significado, solução, preenchimento. O problema, irmãos, é que nós sabemos que nada disso pode substituir o amor de Deus. Ele é insubstituível. Existe um vazio dentro de nós que nada pode preencher a não ser o próprio Deus. E o que é que isso tem a ver com o fim do amor nos casamentos? Com essa tal ideia do amor acabando? Tudo. Porque enquanto as pessoas não encontrarem com o seu amor verdadeiro, que é Cristo, elas continuarão insaciáveis. Seu coração enganoso continuará buscando preencher esse vazio de diversas formas, principalmente com os romances apocalípticos. E quem é casado aqui sabe que quando nós nos casamos, o relacionamento muda. A paixão arrebatadora, mais emocional, ela vai dando lugar, ou deveria dar lugar, a um amor mais maduro. E isso não é ruim, ou não deveria ser ruim. Afinal, a verdadeira prova de amor ela não é dada, em última instância, apenas por aquilo que se sente. Os sentimentos são bons se devidamente aflorados para a glória de Deus, afeições santas. Mas a verdadeira prova de amor, ela é dada de que forma? Com ação. Por que eu estou dizendo isso? 1 João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós.
O amor, principalmente, não foi revelado a nós porque diz que Cristo olha para nós com carinho, que Ele... Claro que cremos que Deus tem afeições pela sua igreja, mas a principal prova do amor dele foi dada pela cruz do Calvário. Ele se deu, ele se entregou. Portanto, é um erro pensar que nós só podemos dar amor na exata proporção daquilo que nós sentimos. Repito, eu não estou diminuindo as afeições aqui. Precisamos rogar ao Espírito Santo que promova em nós santas afeições. Mas eu estou querendo dizer, irmãos, que mesmo quando, porventura, não sintamos aquilo que gostaríamos de sentir, nós continuamos sendo chamados a oferecer esse amor com as nossas ações. Porque foi isso que Cristo sentiu. Foi isso que Cristo fez. No Getsêmani, ele rogou ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Os sentimentos dele eram contrários. Naquela visão que nós temos do relato de Getsêmani, aquela ação. Mas ele disse: mas eu amo tanto os meus, que eu não vou ser parado por esse sentimento. Eu vou dar a minha vida. Seja feita a tua vontade, Pai. Por isso, irmãos, aprendemos pela palavra, com o exemplo de Cristo, que o amor não acaba. Ou melhor, ele só acaba quando alguém, de maneira egoísta, decide deixar de amar o seu cônjuge. Forte que eu estou falando, irmãos. Mas é para fazer a gente perceber que o amor no matrimônio, assim como em todas as outras relações, é uma decisão. Eu quero amar essa pessoa. Eu quero me dar por ela. Eu quero servi-la, mesmo às pessoas difíceis. Portanto, eu quero convidar cada um de nós para aproveitarmos as boas emoções que o casamento proporciona, declarar suas palavras de amor, para que os casais sejam amantes uns dos outros, né? Se amem, sejam apaixonados, mas que não sejam reféns dos seus sentimentos. Amém? Não seja refém dos seus sentimentos, pois eles não são confiáveis. O coração do homem é enganoso. Com certeza vocês ouviram falar muito disso nesse final de semana. Estão ouvindo. Quando seu sentimento não estiver alinhado com a vontade de Deus, diga: afasta-te de mim, Satanás. Ou farei a vontade de Deus. Farei a vontade de Deus. Porque isso é seguir os passos de Cristo. Ele nos amou não porque éramos agradáveis a Ele. Você lembra como a gente era antes dele nos encontrar com a sua graça? Inimigos de Deus, insolentes, blasfemadores. Éramos o terror. Odiávamos a Deus. Então ele não nos amou porque a gente era agradável. Mas ele nos amou para que nos tornássemos agradáveis pela obra do Espírito Santo. E é assim que o marido cristão e uma esposa cristã agem um com o outro. Nós não amamos só quando a situação é favorável, mas amamos porque temos uma aliança com aquela pessoa. E cremos que o amor de Deus por meio de nós pode contribuir, inclusive, para que aquela pessoa seja mais agradável para Deus, para a minha família e para a sociedade. Portanto, eu concluo, meus irmãos, trazendo à memória isso que vocês já ouviram aqui, que o maior campo de batalhas do casamento não está nas finanças, não está na criação dos filhos, não está na frequência sexual. O maior campo de batalha está dentro de nós. O que sustenta ou destrói um casamento não é, em última análise, a circunstância, mas as intenções do nosso coração. Muitos casamentos naufragam porque são construídos sobre expectativas equivocadas e motivações centradas no eu. Quando o coração quer apenas conforto, prazer, estabilidade, status, o casamento se torna um ídolo. E os ídolos, eles sempre vão nos decepcionar em algum momento. Eles nos iludem. No início a gente acha que eles são a resposta.
mas depois eles dizem: te enganei, e você foi enganado. Mas quando o coração é moldado pelo Espírito Santo, guiado pela palavra de Deus, o coração ele passa a enxergar o casamento como Deus o planejou, uma aliança sagrada, para a glória de Deus, para o serviço e para a bênção do cônjuge e também para a bênção do mundo. O coração regenerado ele entende que o casamento não é sobre encontrar alguém que me complete, mas sobre eu me tornar alguém mais parecido com Cristo e eu resplandecer essa luz na vida do meu cônjuge. Talvez hoje, ouvindo isso que você ouviu aqui, ouvindo o que você ouviu no sermão do culto cedo, até ontem para quem esteve aqui no início dessa conferência, talvez você esteja percebendo, pela obra do Espírito Santo aqui atuando em nosso meio, que você entrou ou está no casamento ou em algum outro relacionamento com intenções distorcidas. Talvez você tenha deixado o seu coração ser governado por sentimentos ao invés de ser guiado pela palavra de Deus. E a boa notícia, meu irmão, é que há esperança. Porque o Deus que instituiu o casamento é o mesmo que pode restaurar o seu coração, pode renovar sua aliança, pode restaurar sua família, porque Ele um dia vai restaurar o mundo. Ele vai fazer nova todas as coisas. E Ele quer começar fazendo isso em nossos corações. Por isso o convite não é apenas para que a gente melhore o casamento. Não é isso, não é esse o propósito dessa conferência. Não é apenas sobre sair um pouco melhor daqui. O convite é para que você realinhe o seu coração ao propósito de Deus na sua vida. E que a sua motivação ao casar, ao permanecer casado, ao se relacionar, ao fazer tudo que você tiver que fazer, ampliando a aplicação dessa palavra, é que seja: Senhor, que tudo isso seja para a Tua glória. Minha vida, meu casamento, minha família, meu trabalho, minha igreja, tudo que eu tenho, tudo que eu sou. E que o Senhor nos conceda corações transformados, alianças firmes em Cristo e famílias orientadas pelo Senhor para a sua glória, desde agora e para todo sempre. Amém. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é tão gracioso conosco ao ponto de não apenas nos mostrar aquilo que nós estamos errando, aquilo que nós estamos falhando, mas o Senhor também é gracioso e amoroso o suficiente para nos apontar os melhores caminhos. A Tua palavra é luz, Senhor, é lâmpada, e ela nos orienta na nossa jornada. E nós te agradecemos por nos permitir, durante esse final de semana, ter essa luz tão apontada para nós, ao ponto de percebermos que tantas coisas que nós gastávamos energia, por vezes estávamos gastando energia no lugar errado. Achávamos que era apenas sobre um pequeno ajuste em uma reação, em um tipo de conduta, mas o Senhor está nos fazendo perceber, Pai, que o problema é mais profundo, que a raiz está mais embaixo e que nós precisamos mudar, Senhor, a perspectiva para olharmos para o nosso coração. Que o Senhor faça essa obra por meio do Teu Espírito, que o Senhor traga, Senhor, luz para os nossos corações e mentes, e que o Senhor renove a esperança que nós temos em Ti, por sabermos que o Senhor é poderoso, sim, Pai, para mudar a nossa vida, para transformar nossos corações e, consequentemente, Pai, para restaurar famílias e para também abençoar a Tua igreja. Faz essa obra, cumpre os Teus propósitos em nós, nos livra do mal e abençoa a Tua igreja, Pai. É o que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.